Hanko é para a identificação da própria pessoa. Vale como assinatura do Brasil, né? É um carimbo com o nome da família. Assina, depois bate o carimbo embaixo, aí o negócio tá sério, né? Falou. Aqui no Brasil é assinatura, mas lá no Japão é Hanko mesmo. Eu tinha, mas aqui não usa. Tá lá na gaveta, né? Hanko, o carimbo que no Japão vale como assinatura, nesta história de diferença e miscigenação cultural, é uma metáfora do comportamento japonês em solo brasileiro. A palavra e o ato, né? Eu acho que é uma relação que nem sempre são duas coisas que vêm juntas, né? A substituição da palavra pela atitude é uma marca do japonês. Celebrar coletivamente datas ou situações significativas e até mesmo ritualizar individualmente algumas atitudes cotidianas fazem dessa expressividade japonesa algo mais simples de se ver do que de se explicar. Essas são características representativas de uma nova chancela, introduzida no Brasil pelos imigrantes japoneses há 100 anos. Uma codificação ou formalização de algumas criações. Isso é muito comum, não é só nas expressões estéticas. Você já ouviu falar de kendo, né? Judo. Então tem esse sufixo que é o do. O do, o que é? Do significa caminho. Existe uma série de normas, padrões, né, para bem cumprir esse caminho. Existem semelhanças mesmo, quer dizer, não importa se você vive em São Paulo, ou vive no Pará, ou sei lá, na Bahia, né? Quer dizer, os comportamentos são muito parecidos, quer dizer, você reconhece o japonês pela maneira de ser, né? Não só pela cara. Existe sim uma certa unidade, né, nessa história da comunidade, dos imigrantes japoneses de modo geral. Você faz algumas coisas diferentes, mas você tem muitas coisas semelhantes, né? Muitas histórias mais ou menos semelhantes. Pensar na questão de Ribeirão Preto, quer dizer, é óbvio, se você vai falar, os japoneses chegaram no Caçatomaro para trabalhar nas fazendas de café. Bom, pronto, já começou por aí. Por que é que vieram os japoneses para o Brasil? Você vai lá atrás e saber por quê. Então, para saber o porquê, você tem que entender um pouquinho de história do Japão, a história do Brasil. 日本にはですね、身分制度があって、士農工商武士と農業をやっている人、それから職人さん、物を作っている人たち、それから商売をしている人たちという4つの階級があるわけですけど、その階級のまた下にですね、当時の江戸時代の話ですけど。 Então, modernizar é você ser que nem os ocidentais brancos. Primeira fase, 1908 a 1925. Tentativa e experiência. Jornal A Cidade, 17 de julho de 1908. A título de ensaio, como fonte de suprimento de braços à lavoura cafeeira, celebrou-se um contrato com a Companhia Imperial de Imigração, com sede em Tóquio, Japão, para a introdução de 3.000 imigrantes japoneses. A maioria veio para aqui para Ribeirão Preto, né? Dumont, Edwards, aqui no Guatapará, lá no canal. Aí que começou a imigração japonesa. Inclusive, no Japão, muitas vezes sai reportagem da colônia Guatapará. Às vezes eles perguntam assim, de onde você é? Aí eu falo Guatapará, né? Só que mesmo, às vezes a gente acaba até falando Ribeirão Preto, porque as pessoas... Guatapará? Que lugar é esse, né? Eles, nossa, existe no mapa, né? E a gente acaba falando, não, fica próximo a Ribeirão Preto. Quando a gente fala em Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, eu acho que é o ponto de referência, né, da primeira fase da imigração. Fase que a gente fala desse imigrante que não sabia nem onde ficava o Brasil,
né? E desse fazendeiro que nunca tinha visto um japonês pela frente. Cada vez que tem mais dificuldade, pessoa reúne. Acho que isso é muito bonito, acho que. Esse imigrante japonês teve uma movimentação espacial muito grande, né? E aí você tem essa transmissão de informação para todo mundo. Você estava em determinado local e falou assim, não, mas vai para lá, que lá está dando dinheiro, o cara ia, né? Não, nós estamos fazendo assim, que assim está dando certo. O cara tentava fazer. Então, a partir da década de 1915, 20, esses imigrantes vão para essas tais chamadas colônias de japoneses. Um local onde ele pudesse ter uma vida independente. Quando você fala nessa zona nova, essa zona de expansão, é importante a gente colocar que esses imigrantes vão morar e viver, de certa forma, uns próximos dos outros, e eles montam toda uma estrutura de funcionamento entre eles, tipo, por exemplo, uma associação cultural. Nihonjinkai, né? No fundo, a perpetuação do quê? Do papel de uma instituição como sendo, então, o centro, o foco das relações sociais. Então, quer dizer, tem um presidente, não é? O presidente é a autoridade, tem os diretores, aí depois tem os sócios e os participantes. Todo mundo se ajuda, as mulheres cozinham, as crianças carregam cadeira. Então, quer dizer, tem todo um esquema, né, em que essa ideia de grupo está presente, né? Tem uma semelhança com o papel da família, né? O chefe da família, o pai, seria, vamos dizer, alguma coisa semelhante ao Kaicho-san, né? O presidente da associação. Eu acho que é um valor grande, assim, e é um sentimento que eu acho que ele vai acompanhar toda a trajetória do imigrante aqui no Brasil, né? Essa coisa de você fazer em grupo, de você colaborar e etc. E dessa associação cultural aparece a própria organização social e política, aparecem as escolas. Eu acho que dentro desse cenário, né, da comunidade japonesa de pós-guerra, Guatapará tem uma importância muito grande, né, no sentido assim, ainda é um centro muito interessante de produção cultural. Festa de colheita, festa mais importante da nossa colônia, né? Começa só entre nós, né? E só falava em japonês. Está mudando o comportamento do japonês e do Brasil também, né? Eu acho que numa colônia igual aqui em Mombuca é mais fácil encontrar assim, uma cultura mais pura, né? Japão antigo aqui na colônia. O espírito Issei está presente, lá se cultiva a língua, se fala em japonês. 私はまだ自分では年寄りだと思っていないの。それで野菜作り好きでね、うちの中にいるより畑仕事が好きで、日畑仕事してる。それで私と同じ年の人はもうどんどん亡くなっちゃったんだけど、ありがたいと思って毎日してます。E lá ainda você tem a produção de algumas coisas eminentemente japonesas, vamos dizer assim, né? Tipo lótus, né? Ainda estão cultivando a raiz de lótus. Então eu vou contar a história do flor de lótus, né? A flor de lótus, ela nasce na lameira, tem que ser
tanque que tem lama para elas formar a raiz dela. E o lótus é símbolo do budismo. Por quê? Porque a flor sai da lama e floresce e fica muito lindo, respeitado e admirado por povo, né? Buda fala que é mundo de lameira, de sujeira, né? Que a pessoa tem que sobressair como flor de lótus, com o coração limpo e pensamento bom. Como é difícil você trabalhar com identidade, como é complicado. Você vai tocar em questões que são suas também. O primeiro Undokai que eu participei foi em 1948, na cidade de Olímpia. Mudou muito, porque antigamente todo mundo tinha que trabalhar 2, 3 semanas antes para preparar campo e tal. Hoje a moçada já encontra tudo pronto, praticamente, né? Só vem para usufruir mesmo da festividade. Até meus filhos dizem que eles não estão acostumados a esse tipo de mutirão de serviço. Quando você fala que esses jovens são individualistas, né, eu acho que está muito coerente com o que nós somos hoje, o que é esse país, do que é essa cultura. De ano por ano, assim, está diminuindo a participação, né? Antigamente tinha muita gente mesmo. Você pode ver que aqui 80% do pessoal não é sócio, mas a gente corre porque a gente sabe que tem que difundir a cultura japonesa e assim a gente vai levando, né? A gente tenta transmitir para as gerações e para a criançada, para eles não se dispersarem, pelo menos durante essas atividades da colônia, e está sempre presente. Depende muito de você, você pode tornar isso uma coisa mais lúdica, mais divertida, mais leve, né? No seu dia a dia mesmo, está no seu coração, eu acho. A gente não precisa ter cara de japonês para falar que é descendente. Meu pai era mestiço e minha mãe brasileira. Então, na verdade, eu sou um quarto japonês, mas acho que o que eu faço, às vezes, nem sempre um japonês faz. Igual eu falei no Japão, lá no concurso. Eu tenho cara de brasileiro, mas meu coração é japonês. Na verdade aqui vai uma laranjinha, só que meu pai colocou a lixia. Aqui em casa é produtor de lixia. Feita de ano novo, jeito de brasileiro. Em termos dessa relação com a cultura japonesa, você vai tendo essa atualização. ただ日本のその古典芸能みたいなものは非常に今日本の若者は関心がありませんが、僕らはやっぱり日本の中で舞台というか芸術演劇をやっている人間としてはですね、日々三味線の演奏だとか、それから日本の踊り日舞、そういうものをですね、ダンスとかコンテンポラリー以外にもそういう勉強はして、身につけるような努力はしているつもりでいます。 Então, não tem como dizer que a cultura japonesa está morrendo. Muito pelo contrário, ela está revivendo a cada dia. E essa renovação que é uma coisa que é extremamente positiva. ヨーロッパのこういうオペラハウスの天井というのは大体、絵画で、天井というか、空の上の、神様たちの絵だったりとかいうような、そういう絵がいっぱいに埋められているわけですが、大竹さんのこの、天井はですね、まず周りのこのクリーム色の、ラインに非常にマッチした現代的な、新たな演劇のなんというか伝道としてふさわしいような素晴らしい
デザインだというふうにMistura, eu acho que ficou legal, sim. Né? Eu acho que essa é a sua pergunta. No fundo, o que você entende por japonês? Eu acho que é isso que você está me perguntando, de uma certa forma. Né? E, no fundo, é uma pergunta muito boa, mas é muito difícil de responder. Mas vale a pena.